saudar os companheiros de mesa, Marcos, Vanderlei, Rubens e Edson, e também os colegas, os estudantes, todos os presentes, nessa semana tão importante para todos nós. Essa semana nós temos analisado e debatido a Comuna de Paris em seus diversos aspectos e com diferentes enfoques, explicitando a importância histórica desse importante evento, que foi o primeiro governo proletário na trajetória das revoluções e insurreições populares do século XIX. Eu quero parabenizar a ProPuc, a Faculdade de Ciências Sociais, o Núcleo de História, o NEIUS, e todos os centros acadêmicos e todos os envolvidos na organização desse evento. E agradecer também pelo convite para participar dessa mesa. Pretendo discutir a dimensão ética da Comuna de Paris, para afirmar que a sua praxis revela a existência de valores e motivações éticas conectadas com exigências emancipatórias. Para isso me apoio em Lukács, considerando que a ação ética é parte constitutiva da praxis humana em seu conjunto e uma convergência entre a singularidade individual e a totalidade social, que permite a apropriação de exigências humano-genéricas. Quais os valores da Comuna de Paris? Uma identidade de classe unia os membros da Comuna. Sua composição era majoritariamente de homens e mulheres de extração operária que vinham se organizando em torno de ideias anticapitalistas ou que tendiam ao socialismo. Segundo Boito Júnior, o operariado parisiense, herdeiro das revoluções francesas do século XIX, especialmente das de 1830 e 1848, e das greves ocorridas entre 1868 e 1870, contava com organizações de massa que envolviam publicações de jornais, os salões de reuniões públicas e os clubes operários e populares, a participação na Federação das Associações Operárias, que contava com 40 mil membros, e na seção francesa da Associação Internacional dos Trabalhadores, AIT. Durante a Semana Sangrenta, segundo o autor, dos 35 mil parisienses presos, 90% eram de origem popular e operária. O Conselho da Comuna era um conselho de trabalhadores, cuja maioria pertencia à AIT, e às câmaras sindicais. Assim, embora contando com uma participação minoritária de intelectuais, profissionais liberais, lojistas, artesãos, pequenos proprietários, a Comuna era, como disse Marx, essencialmente um governo operário. Podemos, então, considerar que na Comuna prevaleciam valores anticapitalistas e influenciados por diferentes correntes políticas do movimento operário, uma vez que seus integrantes, segundo Engels, dividiam-se em uma maioria de blanquistas, que predominavam no Comitê Central da Guarda Nacional, e uma minoria composta por membros da Associação Internacional dos Trabalhadores, entre os quais prevaleciam os adeptos da Escola de Proudhon. Mas a minha análise não parte da origem dos valores dos comunários, por várias razões. Primeiro, porque isso demandaria uma pesquisa que foge às possibilidades da minha intervenção, mas também por questões de ordem teórico-metodológica. Eu entendo que a praxis revolucionária é uma experiência excepcional. As necessidades postas pelo enfrentamento da luta de classes nesse tipo de praxis exigem respostas imediatas e escolhas que têm por objetivo interferir na totalidade social. Trata-se, assim, de um nível de exigência, de uma densidade que transforma significativamente
os indivíduos que participam dessa experiência, o que implica em mudanças no decorrer do processo, seja em termos das estratégias políticas, seja em termos do direcionamento do processo, o que rebate na questão dos valores. Marx e Engels se referiram a esse aspecto em relação aos blanquistas e aos adeptos de Proudhon, afirmando que na Comuna, uns e outros fizeram o contrário do que lhes prescrevia sua doutrina. Mas, principalmente, entendo que os valores ou as ideias não devem ser avaliados pela intenção dos indivíduos, mas pela sua prática concreta. Logo, considero que a apreensão da dimensão ética da Comuna deve ser buscada no processo e no produto final da sua intervenção, e não nos valores dos seus integrantes. É preciso observar que a Comuna não foi desencadeada por motivos éticos, morais, e nem a Revolução foi feita com a finalidade de realizar uma ética. No entanto, como toda a praxis, todas as ações da Comuna foram mediadas eticamente. Mais do que isso, conscientemente ou não, suas ações incidiram sobre esferas da realidade que são fundamentais do ponto de vista da reprodução de valores. A esfera do trabalho, do Estado, com sua estrutura de poder coercitivo e burocrático, da cultura, que com seu poder de consenso ideológico é a dimensão de reprodução da moral, dos costumes e do ethos dominante. Para Marx, o trabalho é pressuposto ontológico e condição universal para a reprodução do ser social. Logo, a emancipação do trabalho é pressuposto para a emancipação humana. Por isso ele afirmou que a Comuna devia levar a cabo a emancipação econômica do trabalho, e assim extirpar os fundamentos econômicos sobre os quais se apoia a existência das classes e, por conseguinte, a dominação de classe. A Comuna tinha essa perspectiva. Além de medidas que visavam atender às necessidades mais imediatas dos trabalhadores, como a proibição do trabalho noturno dos padeiros, a suspensão do vencimento dos aluguéis e das dívidas, ou a implantação de um seguro-desemprego, entre outros, a Comuna deliberou sobre medidas que visavam o fim da exploração do trabalho e o controle da produção pelos trabalhadores. A exemplo do decreto autorizando que as fábricas desocupadas fossem entregues ao comando dos trabalhadores organizados nas câmaras sindicais. A comissão encarregada de organizar o trabalho nas fábricas tinha entre as suas incumbências acabar com a exploração do homem pelo homem. As medidas de socialização do poder político também assinaram conquistas de caráter universalizante e emancipatório. A Comuna deu início à criação de um novo tipo de organização político-jurídica e administrativa que visava romper com a dominação de classe para implementar uma federação livre de todas as comunas da França a partir de Paris. Tendo por base a organização da produção, isso implicava na liquidação da máquina do Estado burguês, com a participação democrática dos trabalhadores nas decisões até então centralizadas no Exército, na polícia e na burocracia estatal e reservadas a especialistas através de privilégios políticos. Na dissolução do Exército e na criação de uma milícia popular. Na instituição de uma Assembleia Civil, a Comuna funcionando como corporação de trabalho não parlamentar, executiva e legislativa ao mesmo tempo. Esse conjunto de medidas evidencia critérios baseados em princípios democráticos e valores ético-políticos pautados na liberdade, na justiça social e na universalidade. Todos os mandatos tornaram-se elegíveis por sufrágio universal e revogáveis permanentemente.
o governo nacional deveria ser exercido por uma Assembleia Nacional de Delegados das diferentes comunas. Promoveu-se a separação entre a Igreja e o Estado, dando início a uma reestruturação da educação e do judiciário com juízes e magistrados eleitos e revogáveis. Reorganizaram-se as funções públicas com a eliminação das atribuições políticas e dos privilégios obtidos pela polícia e pelos funcionários administrativos, que passaram a receber o salário igual ao dos operários. A noção de que a liberdade supõe a equidade e a justiça social perpassa pelas iniciativas da Comuna, no seu enfrentamento da alienação religiosa, cultural e nas propostas para uma nova educação em franca oposição ao individualismo burguês e ao ideário liberal. O conhecimento deveria ser livre da dominação de classe e do poder religioso. Tratou-se de assegurar uma educação laica, pública e popular, baseada na liberdade e na universalidade. Todos deveriam ter acesso gratuito às instituições de ensino e aos materiais e instrumentos de trabalho escolar. A nova educação, organizada a partir de reuniões periódicas entre pais, alunos e professores, tinha como objetivos a criatividade, o amor à justiça, a cooperação e o interesse coletivo, em oposição à moral individualista e à competição. Só um minuto. Os símbolos religiosos foram retirados das escolas. Os bens da igreja foram declarados de propriedade nacional e as subvenções do Estado para fins religiosos foram suprimidas. Reivindicando a liberdade e o acesso universal à arte e à cultura, iniciou-se um programa de ampliação cultural às massas populares, com abertura de museus, bibliotecas, concertos e recitações de poesia. Animada pelo pintor Robert, membro da Comuna, foi fundada a Federação dos Artistas. Foram demolidos todos os símbolos de poder e de dominação burguesa: a guilhotina, a coluna triunfal da Praça Vendôme, símbolo do chauvinismo e de incitação ao ódio entre as nações, e a capela expiatória, erguida para reparar a execução de Luís XVI. Prova marcante desta objetivação da liberdade com a equidade foi dada pelas mulheres, participando ativamente nas barricadas e em várias frentes de resistência de trabalho, como nos clubes e nas oficinas autogeridas. As mulheres criaram o primeiro movimento feminino de massas, dando um passo importante na conquista de sua emancipação. Desenvolveu-se a instrução feminina, até então inexistente, inclusive em áreas técnicas, a noção de salários iguais para homens e mulheres, as concubinas e os filhos naturais passaram a ter direitos, a prostituição foi abolida. A Comuna mostrou ao mundo um dos valores mais caros à ética socialista, a solidariedade internacional dos trabalhadores. Como disse Marx, a Comuna concedeu a todos os estrangeiros a honra de morrer por uma causa imortal. A Comuna era o governo nacional autêntico e, ao mesmo tempo, como governo operário e campeão intrépido da emancipação do trabalho, era um governo internacional no pleno sentido da palavra. A Comuna anexou à França os operários do mundo inteiro. A bandeira da Comuna é a bandeira da República Mundial. Creio que esse é o exemplo mais significativo da ideia que afirmei inicialmente. A Comuna teve a capacidade de se universalizar, conectando-se a exigências éticas e político-revolucionárias que se inscrevem nas lutas emancipatórias da humanidade. Ao longo da história, os teóricos marxistas e lideranças revolucionárias irão ressaltar o heroísmo e a coragem dos comunados como exemplo da força moral
necessária à resistência revolucionária. O conjunto das deliberações da Comuna evidencia uma dimensão ética que poderia contribuir em longo prazo para a transformação de valores e modos de comportamento, especialmente aqueles veiculados pela moral dominante, através da ideologia religiosa, da educação formal, das instituições culturais, da vida cotidiana, na família e no trabalho, das instituições marcadas pela burocracia, pelos privilégios políticos, pelo poder coercitivo e repressivo. Seu potencial contra-hegemônico pode ser observado na reação conservadora desencadeada pelas classes dominantes após o massacre da Comuna. No interior da oposição política à ação revolucionária da Comuna, encontra-se uma negação ideológica dos valores emancipatórios, especialmente aqueles que poderiam desestruturar as bases ideológicas da família tradicional e das instituições fundadas na hierarquia, na ordem e na autoridade instituída. Os valores não são abstrações. Sua objetividade decorre de sua gênese social e das possibilidades de sua realização através da praxis. A Comuna evidenciou a consciência ético-política do proletariado como sujeito histórico que, com seu heroísmo, seu extraordinário grau de coragem e de ousadia revolucionária, implementou uma série de ações valorizadoras da liberdade. A objetivação universal desses valores demandaria a superação radical das condições históricas que impedem a realização de relações sociais universalmente livres, o que estava além das possibilidades concretas da Comuna, pois supõe a emancipação humana. No entanto, a magnitude universal alcançada pelo protagonismo desse primeiro governo operário da história conectou a Comuna aos anseios e lutas emancipatórias da humanidade, permitindo que ela se tornasse um símbolo e uma conquista valorosa que não se perde na história. Como afirmou Marx, a história não tem nenhum exemplo de semelhante grandeza. Viva a Comuna! Viva! Viva a Comuna!